Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E o nosso ponto de vista hoje é sobre fé e espiritualidade, quando Deus parece não nos ouvir. E para falar desse tema que nos é tão caro, nós trouxemos um super convidado. Ele é de Monte Carmelo, é o nosso querido pároco da Matriz Nossa Senhora do Carmo. Nós estamos falando do nosso querido Padre Arthur Oliveira. Seja muito bem-vindo, Padre. Obrigado, Márcia. Estou muito honrado pelo convite e por estar aqui nesse podcast que eu já venho acompanhando há um tempo e com muita alegria e esperança. Quantos convidados especiais já sentaram aqui nessa cadeira e eu estou me sentindo muito honrado. Oh, mas que coisa mais boa, Padre. Esse convite, essa presença do Senhor estava há muito tempo sendo aguardada por nós. Só pode ter certeza que nosso coração está cheio de alegria, as nossas expectativas são as mais altas, porque tenho certeza que o Senhor hoje vai trazer uma mensagem de esperança, de fé, de crença mesmo, de acreditar, né, quando tudo parece estar perdido. Sim. Então, mas antes da gente começar nas perguntinhas, eu queria que o senhor contasse quem é o Padre Arthur de Oliveira, de onde o senhor como que surgiu aí o chamado, como o senhor sentiu o chamado de Deus para essa vocação do sacerdócio, família. Vamos falar um pouquinho do senhor. Padre Arthur, fora da batina, né? Como eu costumo dizer. Então, Márcia, eu sou filho de uma família bastante religiosa. Meu pai, minha mãe, meu pai de saudosa memória, faleceu. Minha mãe continua aí na luta, filho de professora. Oh, coisa boa, filho de professora, dá sempre gente boa, eu posso testemunhar. Com certeza. E sou o irmão do meio, né, de 3 irmãos. E a minha vocação, ela nasceu nesse contexto, né, familiar. Mas antes de ser padre, eu sou natural de Patrocínio. Patrocínio. Hoje carmelitano também, porque como não amar Monte Carmelo, né? E estou aqui já há 5 anos. Mas eu sou uma pessoa que sonha, que tem medo, que adoece. Porque às vezes as pessoas têm uma visão do padre como algo muito transcendente, algo inacessível, intocável. Por isso que as pessoas ainda não têm o costume de ver o padre além do altar. Então, por exemplo, o padre participar de uma festa é meio diferente na cabeça das pessoas, né? Mas o padre não deixa de ser gente, não deixa de ser humano. Porque todo mundo quer o padre disponível o tempo todo. Mas esquecem que o padre também tem os seus momentos que ele precisa estar com ele mesmo, com a família, resolvendo os problemas, pagando os boletos, né? Adoecendo, tendo alegrias e outras tantas coisas, né? Antes de ser padre, eu queria ser bombeiro. Bombeiro? Quando criança, esse era meu sonho, né? Eu gostava de ficar vendo filmes de primeiros socorros, de ver as pessoas em apuros e os bombeiros apagando fogo, salvando vidas. Nossa, o senhor não foi por um caminho tão diferente. O senhor continua salvando vidas, salvando almas, salvando... Justamente. Eu sempre costumo dizer, Márcia, que quando a gente sonha algo, Deus nunca nos retira o sonho, mas potencializa o mesmo. E é isso que Deus fez comigo. Eu queria ser bombeiro, quando pequeno, e Deus só trocou a missão. Além de salvar as vidas, o padre é aquele que salva almas. Então eu nunca fiquei revoltado com Deus nesse sentido. E sou profundamente feliz e realizado por ser padre. Seria padre de novo se eu pudesse começar de novo? Seria. Agora, um lado que pouca gente conhece do Padre Arthur. Eu sou um padre neurodivergente, você acredita? Neurodivergente? Não me conta essa história, fiquei curiosa. Antigamente não tinha nome para essas coisas, né? Não. O famoso do TDAH, esse déficit de atenção que a gente tem. Sei. Você acredita que eu sempre convivi com isso desde quando eu nasci, a minha infância, minha juventude? Isso foi potencializado no seminário, mas não tínhamos nome para diagnóstico. Para esse diagnóstico, que não é uma doença, né? É uma condição. Eu sou assim, né? Mas antes de ser o TDAH, eu sou o Arthur. O TDAH não me define. Mas o TDAH gera na minha personalidade algumas coisas que são boas e outras que não são tão legais. Vou falar das que não são tão legais primeiro. Por exemplo,
Eu sou uma pessoa muito reativa. Ah. Então, para tudo eu vou ter uma resposta na ponta da língua. E também sou uma pessoa extremamente impulsiva. Então, às vezes essa impulsividade já me atrapalhou muito. Hoje não mais, graças, né, a todo o amparato de tratamento que se tem, as terapias, os remédios, né? Para tomar remédio? Claro que toma, gente. Que mal tem, né, nos tratamentos hoje. Inclusive, uma das minhas colaboradoras que me ajudam nessa tarefa de lidar com o TDAH, né? Uma das profissionais que lidam comigo, falou: padre, como é que você conseguiu ser padre? Eu fiquei pensando isso tudo assim, como assim essa pergunta, né? Devido a todas essas consequências da minha personalidade. Então, no seminário, eu botava o terror. Sério? Eu não consigo imaginar a senhora fazendo isso. Imagina, né? É sério? Sério, o padre Arthur botava o terror, e aí, assim, para os formadores em si, lidar com isso era muito diferente, porque a minha fala vem antes do meu próprio pensamento, e às vezes, por ser tão autêntico dessa forma, eu causava um certo desequilíbrio. Na ordem ali, né? Tudo muito zen, muito calmo. Então o senhor deu uma bagunçada lá, Deu uma baralhada na questão, né? Eu falo que quando Deus chama, Deus não nos chama a partir da perfeição que temos, mas apesar das imperfeições. Eu me identifico muito com São Pedro nesse sentido, porque São Pedro também tinha a mesma personalidade que eu. Quem sou eu para ser São Pedro, né? Mas porque às vezes eu leio e fico pensando, nossa, tem a ver comigo. Algumas reações que Pedro tinha, por exemplo, em questionar, impulsivo. Aquele episódio, por exemplo, de Pedro no horto, quando os soldados chegam para prender Jesus e ele já tira a espada da bainha e fere a orelha de Malco, né? Aquilo foi uma reação de Pedro a uma postura de extrema agonia, né? Uma reatividade. Então, não só nisso, né? Mas, às vezes, também por perguntar a Jesus umas perguntas que ninguém queria fazer, ele fazia, né? Mas o TDAH não me traz só coisas negativas, me traz coisas positivas. Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente criativa. Se você me perguntar alguma ideia, eu te ajudar a pensar alguma ideia, você pode esperar que vai vir, eu vou ter. E essa criatividade me ajuda muito hoje a ser padre, a evangelizar nesse século XXI, onde falar de Deus já saiu desse patamar enquadradinho, já saiu apenas da responsabilidade do púlpito, de onde nós falamos, e hoje, por exemplo, está nas redes sociais, evangelizando nesse novo areópago. Hoje a igreja tem um termo para falar disso, são os missionários digitais, né? Missionários digitais. Quem evangeliza em nome de Cristo e da igreja nas redes sociais. O TDAH também me traz certa autenticidade no seguinte sentido, da própria comunicação. Né? Eu sou muito comunicativo, eu gosto de pessoas, eu gosto de relacionamentos. E aqui a gente já quebra um tabu que pensa que padre vive sozinho. Não, o padre não vive sozinho, definitivamente. E a solidão, para mim, nunca seria uma alternativa. O padre vive povoado de presenças. Primeiro, a presença de Deus, que deve ser constante na vida do padre. Um padre sem Deus é um padre sem espiritualidade. É um padre que não tem o que oferecer. Então, pouca gente sabe disso, mas na casa onde eu resido, que é a casa paroquial, tem uma capela, tem um Santíssimo Sacramento. Ali eu dedico alguns minutos do meu dia, quer de dia, quer de noite, mas passo na capela para entregar a Jesus todos os desafios que ele me apresenta para resolver e também para pedir socorro quando preciso pedir. Porque se eu saio sem Cristo, o que eu vou oferecer para os outros? Né? E eu tenho claramente, Márcia, comigo, que as pessoas esperam de mim que eu seja padre. Porque hoje existe uma confusão muito grande em qualquer profissão ou vocação. As pessoas vão esquecendo o que são e assumindo várias outras responsabilidades e vai esvaziando o ministério. Né? Esvaziando daquilo, do seu propósito pessoal, da sua missão de vida. Por exemplo, a minha missão de vida é salvar almas. Sim. Então, nas redes sociais,
eu vou ser aquilo que eu sou na minha paróquia. Certo. Então, por exemplo, o Padre Arthur é um influencer católico. Pela madrugada, pelo amor de Deus. Não sou um influencer católico. Eu sou o Padre Arthur que eu sou na minha paróquia. Essa autenticidade, sabe? Porque eu vejo colegas hoje, com todo respeito, que buscam nas redes sociais serem populares, famosos. Isso eu acho que prejudica muito a imagem da igreja. Porque onde o padre está, está a igreja. Então, eu tenho uma responsabilidade naquilo que eu falo, naquilo que eu defendo, nas coisas que eu decido opinar. E a partir do momento que eu estou nas redes sociais, não estou o Arthur, estou o Padre Arthur. Então tem uma fidelidade à igreja. Então eu vejo muito hoje uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, não sei porque eu estou muito mais crítico, dessas trends, né? Essas trends na internet. Na internet. Isso está afetando a igreja em certo sentido, assim. As pessoas, com o intuito de fazer humor ou uma evangelização descontraída, acabam entrando no ridículo. Isso. Polêmica. Tema sensível. Assunto sensível. É aquilo que eu costumo, nas minhas homilias, você me acompanha na paróquia, você é uma paroquiana nascida do padre, você já viu que eu tenho um jeito diferente de pregar, né? Muito. O senhor é um comunicador, assim, nato, um comunicador exímio. E vou até aproveitar, assim, já que o senhor tocou no assunto da questão das redes sociais, o senhor é um sucesso nas redes sociais. O senhor tem aí o quê? Mais de 200 mil seguidores. E o senhor falou que isso, o senhor já até me respondeu, que isso se deve à sua autenticidade. O senhor não o senhor não cria personagem. Sim. O senhor é o Arthur, Padre Arthur, que vai ali nas redes sociais para fazer o seu trabalho também de evangelização. Sim. Né? E depois, na hora que o senhor me falasse a questão da homilia, eu queria que o senhor já respondesse para mim como que o senhor consegue conciliar igreja, as redes sociais, a internet e o seu desenvolvimento, a sua espiritualidade. Com certeza. Primeiro ponto, ter sempre em mente qual é o seu objetivo. Qual é o objetivo? O objetivo é salvar as almas. Então, eu não vou me submeter a certos modismos que eu acho que é mais para atrair e pega seguidores do que gerar fidelidade. Certo. Nós estamos num período que a comunicação é muito volútil, ela é muito rápida. Então, eu não sou um influenciador para ficar pensando conteúdo para a internet. Eu tenho o melhor conteúdo, o conteúdo é Jesus Cristo. E eu vou anunciá-lo de diversas maneiras dentro do meu ofício. Por exemplo, tenho vários vídeos viralizados. O que é que viraliza hoje na internet? Viraliza uma situação que é atípica e que eu trago uma mensagem de Deus. Não gosta natural, muito, não é nada ensaiado. Por exemplo, o povo gosta muito das plantinhas da igreja, né? Você sabe que nós tivemos que catequizar o povo de Monte Carmelo e também de todo mundo que me segue sobre a importância da gente valorizar patrimônio público, né? Então, aquela plantinha que é furtada do jardim da igreja traz um prejuízo para a comunidade toda. Não é só pela igreja que comprou e teve o trabalho de plantar, mas também de atrapalhar a beleza da coisa, né? Então, o padre ali com as plantinhas, colocando as placas e fazendo toda essa catequese, né? O povo parou. Hoje nós temos em Monte Carmelo, pelo menos os jardins de Nossa Senhora do Carmo, um povo educado no seguinte sentido, que se mexer na plantinha da igreja, o padre vai ficar bravo. Ô, Márcia, mas eu aprendi outra coisa no meu ministério. A gente precisa saber exigir quando precisa exigir e também saber acolher quando precisa acolher. Então, aquilo que eu chamo assim de morde e assopra. Sei. Né? É algo bem didático, né? Bem didático. Né? Quando precisa ser engraçado, eu vou ser engraçado. Mas quando precisar trazer verdade, também, senhor, eu vou trazer. Agora, como conciliar isso tudo? Rezando, tendo em mente quem é você, a sua missão. E tem horas que eu paro e penso, que eu nunca
eu nunca imaginei que, estando nas redes sociais, viriam tantas pessoas até mim, né? Sim. Então, eu tenho as minhas redes sociais como a minha paróquia digital. O senhor, então, hoje também pode ser considerado um missionário digital. Hoje Não é o foco do senhor, mas... a igreja cunhou esse termo para todo mundo que evangeliza nas redes sociais, né? Mas eu tenho uma responsabilidade com essas pessoas, com essas almas. Então, no meu perfil pessoal, você nunca vai ver, por exemplo, o padre postando algo que eu não acho legal, ou com a postura de padre, sim, ou, por exemplo, que gere engajamento. Falar de temas polêmicos. Participar da trend do dia, do momento. Trend do dia, do momento. Eu acho isso ridículo. Então, sou crítico. A minha crítica, eu sigo trabalhando ela em oração, assim, Deus, que vergonha alheia. Eu faço vergonha alheia com algumas coisas que eu estou vendo. Alguns colegas fazendo, então eu baixo a cabeça, Senhor. Dê a ele discernimento. Dê a ele discernimento. Mas assim, eu acho que cada um tem o seu momento. Sim. E hoje eu vivo, acho que, um processo de maturidade espiritual que me reflete também nas minhas redes sociais. Pela minha impetuosidade, eu fui mais ativo nas redes sociais. Hoje não, nem tanto. Porque eu tenho prioridades. Hoje a minha prioridade é cuidar das minhas ovelhas, do meu rebanho, que já me dá um trabalho danado. E as pessoas têm me questionado por que o padre afastou das redes sociais. O padre está com depressão? O padre está... Não é nada disso. É porque essa exposição, ela gera um desgaste também. Muito grande. Em quem está ali, né? Muito grande. O senhor também passa por isso, esse desgaste? Com certeza. O padre é uma pessoa pública. E não tem como não ser. Mas essa exposição excessiva gera também dentro da gente um certo cansaço. Né? Um certo cansaço. Então eu refleti e falei, peraí, eu preciso estar totalmente disponível para a minha paróquia, da qual eu fui designado pelo meu bispo pároco, né? Cuidar das minhas ovelhas. Então, o que vai para as redes sociais hoje? O que vai para as redes sociais é um recorte de uma homilia, é um acontecimento que está alguma campanha que eu tô fazendo, né? Isso tudo no meu modo de Padre Arthur de evangelizar. Eu não consigo ser diferente. Entendeu? Entendidíssimo. Padre, o que o senhor diria? Porque, assim, as pessoas normalmente, elas se lembram... Qual o momento que a gente mais se lembra de Deus e da igreja? Quando a gente está passando problema. Com certeza. Quando a gente está bem, normalmente as pessoas dão uma... Né, não, tô bem e tal. Mas quando o calo aperta, para onde a gente vai? Nós vamos buscar Deus. E nessa busca de Deus, quando a gente já está com problema, as pessoas também costumam ter uma certa decepção, do tipo, Deus não olha para mim, Deus não me atende, Deus, Deus não atendeu as minhas preces. O que o senhor diz para esse cristão que está nesse momento de decepção com Deus? Ô Márcia, Deus não é pronto-socorro. As pessoas lembram de Deus dos momentos em que elas têm dificuldades e apuros. Isso. Deus não é pronto-socorro. Se as pessoas estão buscando a Deus apenas para satisfação de desejos próprios e egoístas, elas vão ter como resposta um silêncio, que não é de todo ruim. É um silêncio para provocar na pessoa e na alma a reverberação de um eco da própria voz. É como se Deus dissesse assim, filho, filha, do jeito que você está tocando a sua vida, você só tem escutado a si mesma. Por isso que nos momentos de decepção, nos momentos de enfermidades, nos desesperos da vida, é uma ótima oportunidade para encontrar Deus. Mas qual Deus? É aquele Deus que eu manipulo? É aquele Deus que eu criei na minha cabeça que vai fazer aquilo que eu quero? Não. É aquele Deus que me ensina em tudo a fazer a vontade dele. E as pessoas têm que entender isso. A igreja,
de vez em quando é um pronto-socorro também. Papa Francisco cunhou uma expressão, um dos documentos dele muito bonito, falando que a igreja é um grande hospital de campanha. As pessoas hoje estão feridas. E é através dessas feridas que elas vão buscar a Deus. Não tem aquele ditado que fala, eu busco a Deus ou na dor ou na alegria. Se eu não vim pela alegria, eu vou vir pela dor. Mas as pessoas têm que estar preparadas por uma fé autêntica. Uma fé que não seja troca. Se eu deixar de fazer isso, padre, as pessoas têm na consciência um peso de que no momento de desespero fizeram uma promessa para Nossa Senhora da Badia de todo ano a pé em Romaria. Bonita. Bonito o gesto de fé. Mas se você não conseguir, Deus não vai te punir por isso. E muito menos a Virgem Maria. E a gente precisa, e acho que a função do padre é trazer Deus para mais próximo das pessoas. É trazer Deus para o cotidiano. É para dizer para as pessoas, olha, nesse problema que você está passando, Deus está perto de você. Mas está perto como, padre? Eu não o vejo. Mas é claro que você não precisa ver. Porque senão não precisaria de fé. Não é verdade? Sim. A fé é essa força que nós temos de acreditar que Deus pode tudo e a gente nada. E eu aprendi isso a duras penas. Porque às vezes eu sou padre, eu vou fazer 10 anos de padre. Mas no início do ministério a gente acha que a gente é super-homem, um super-herói. Vou dar conta de todos os problemas. E às vezes, até no modo de eu me relacionar com Deus, quantas vezes eu ouvi o silêncio dele? E mesmo no silêncio, Deus nos fala. Deus... Ele tem uma mensagem para nós. nós. Deixa eu te falar uma coisa. É tão bom, depois que a poeira abaixa, né? Eu percebi assim, quantas coisas eu pedi a Deus e tive não como resposta. E esses nãos salvaram a minha vida. Então, a gente precisa aprender a relacionar com os nãos de Deus. Profundo isso, viu, padre? Eu queria perguntar para o senhor, e aí eu acho que o senhor até já me respondeu, Deus responde todas as orações? Sim. Responde? Ele vai responder se sim, se não ou se depois. Então, são 3 as respostas de Deus. Sim. Sim, não ou deixa para depois. Espera, não chegou ainda a saber. Eu gosto sempre de usar um exemplo. A criança sempre tem um pedido legítimo. A criancinha, né, ela não tem malícia. Então chega, por exemplo, uma criança de 6 anos e pede para o pai um par de patins. O pedido dela é injusto? Não é injusto. Não. Ela quer um par de patins porque vê o par de patins como motivo da sua felicidade. Sim. Só que o pai vai avaliar. Se é pequena, o patins pode te machucar. Você ainda não está preparado. Você não está preparado para esse momento. Então ele vai dizer, agora não. Então, certos nãos de Deus é para nos livrar de certos erros. Agora, presta atenção, Márcia. Deus nunca vai permitir alguma graça se essa graça não colaborar para a sua salvação. O que eu quero dizer com isso? Se isso for prejudicar você na sua caminhada para o céu. Entendi. Pode ser que seja um par de patins. Ele vai dizer, agora não. Porque certas graças precisam ser conquistadas para ser valorizadas. Imagina se Deus desse de mãos beijadas tudo que a gente quer. Funciona. Márcia, você é educadora. Você sabe que hoje essa geração nossa tem tudo o que quer. Sim. Não é por um defeito dos pais, mas eu acho que é consequência de uma vida regrada que os pais tiveram. De uma vida de escassez que os pais tiveram. Justamente. E hoje eles querem compensar. Querem compensar e olha a geração que está vindo aí. Exato. Uma geração que não aguenta um não. Não. Então, Deus é muito pedagógico conosco. E sempre foi assim. Certas graças precisam ser conquistadas. No seguinte sentido, suportar momentos de deserto, fazer uma novena, suplicar essa graça e não desistir dela. Por mais que a resposta de Deus tenha sido não ou depois. Mas não desistir das graças. Porque não está escrito lá na palavra? Pedi e recebereis. Batei e a porta será aberta. Deus sempre nos quer ver rezando, pedindo. Porque enquanto a gente pede,
a gente sabe que quem está no controle é Deus e não a gente. É isso. É isso. O senhor falou o senhor pessoalmente teve um chamado. Né? O senhor atendeu, o senhor descobriu muito cedo a vocação do senhor e, em consequência, o propósito de Deus para a vida do senhor. E todos nós temos propósitos diferentes, de acordo com a teologia cristã, todos nós já nascemos com um propósito, né? Antes mesmo de Deus nos conhecer, ele já tinha um propósito para nós. E a pergunta é, como que nós vamos saber qual o propósito de Deus para as nossas vidas? Por que eu pergunto isso para o senhor? Porque tem pessoas que passam pela vida sem saber para que elas viveram, qual a missão delas aqui na Terra, qual a razão da vida delas aqui na Terra, e que a gente chama hoje de propósito. Como descobrir a vontade de Deus para a nossa vida? Eu acho que nós temos uma mania muito acentuada de pensar futuramente. As pessoas estão adoecendo de ansiedade por isso. A ansiedade, quer pensar demais no dia de amanhã, esquecendo de viver o hoje, a vida é aqui, agora. A sua pergunta toca muito naquilo que a juventude hoje vive, de ter que decidir precocemente o que fazer da vida, né? Márcia, só existe uma forma de a gente encontrar um propósito na nossa vida, que é relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Sem relacionar com Deus, a gente nunca vai encontrar o sentido da vida. E o sentido da vida não é intimista, não é viver a vida para mim. Porque hoje as pessoas são muito egoístas. Pensam na sua felicidade, pensam no seu bem-estar, pensam muito em si mesmas, mas esquece de pensar no outro. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu vejo que a minha vida tem que ser um canal de graças, uma ponte por onde Deus vai passar. Eu estou falando da minha vocação sacerdotal, mas eu estou falando da sua profissão de professora, estou falando na mãe que nos acompanha, do filho que assiste essa entrevista, né? Tudo passa por relacionamento. Então, assim, Deus, o que queres de mim? O que queres que eu faça? É porque as pessoas estão assim, Deus, eu quero para mim. E, na verdade, Deus está pedindo você para fora, extra, fora, e não intra. Então, relacionamento com Deus. Como é que eu me relaciono com Deus? Primeiro ponto é você ter uma religião. Essa fé individualista, eu entro no meu quarto e rezo, isso é conversa para boi dormir de gente preguiçosa que não quer saber de Deus. A gente precisa ter uma religião. O que é religião? É essa força que liga ao transcendente. Seja em qual religião a pessoa se identificar. Claro que eu, como padre aqui, eu falo da nossa religião católica, essa igreja de Cristo, fundada sob o alicerce dos apóstolos. E dentro da religião, viver os sacramentos. Às vezes a pessoa está se sentindo sozinha, mas está esquecendo de ir para a missa. A missa é um momento em que eu estou em comunidade, em que eu estou com a minha paróquia. Tem uma territorialidade, né? Sim, importantíssimo para porque nós. as pessoas são assim, eu vou atrás. Não, tudo bem, eu entendo. Eu já falei que eu entendo. Padre, eu gosto de ir nas suas missas porque eu entendo o que o senhor fala. Fico pensando, se eu fosse também leigo, eu também buscaria uma missa que me identifica. Mas antes disso, da gente entender, não, peraí, eu vou à missa não por conta do padre, eu vou à missa por conta de Deus. Isso resolve um tanto de problema que a gente tem na paróquia, você sabe? Sim. Porque hoje as pessoas se identificam com o nosso carisma, e eu louvo a Deus por usar os meus carismas. Mas eu sempre gosto de falar disso para as pessoas não se frustrarem. Porque se parar no Mano Arthur, meu Deus do céu, né? Que coisa pobre. Quem sou eu, gente, na fila do pão? Então, relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Implica viver a religião, participar dos sacramentos. Eu falei aqui da missa, mas também o sacramento da confissão, né, Márcia? Eu falo que tem 2 ambientes que precisam ser mais frequentados hoje, que é o consultório do médico, porque cuidar do corpo, templo e morada do Espírito Santo, as pessoas têm medo de médico, eu nunca vi medo de remédio, medo de terapias.
E a gente tem que desconstruir esses tabus, né? Cuidar do corpo. Eu vejo muito seu podcast, você sempre traz profissionais aqui que falam disso, né? Sim, saúde mental, saúde mental. física. E tem um outro lugar que a gente precisa frequentar mais, que é o confessionário. Aonde a gente cuida da alma. As pessoas têm uma dificuldade imensa hoje de confessar porque perderam a noção do que é pecado, né? Falo que o confessionário é a oficina de Deus. Aonde que a gente chega todo arrebentado, vidro estraçalhado, e a gente sai de lá ressurreto. Você falou uma coisa aí mais cedo, falando que as pessoas estão vivendo, passando pela vida, mas vivendo como mortas. Sim. Não descobriram o seu propósito. Isso. Seria, talvez, o confessionário um bom lugar para Deus consertar algumas peças desencaixadas e dar um prumo na vida. O senhor falou aí nós falamos de propósito, o senhor falou de que seria com Deus, e o senhor falou também de peça. O senhor me fez lembrar de uma passagem, de um livro que eu li recentemente, que é Uma Vida com Propósito. E lá nesse livro o autor faz uma comparação, que se você encontra uma máquina que você não sabe a função dela, você deve perguntar, para não fazer suposições e nem perguntar para desconhecidos sobre a função daquela máquina, e sim para o criador daquela máquina. E aí ele fala, do mesmo modo, trazendo isso para o ser humano, o criador do ser humano é Jesus, é Deus. Então, a quem a gente deve buscar para saber para que serve essa máquina aqui, essa máquina humana, nós devemos, então, nos aconselhar com o nosso Criador, com certeza, que é Deus. Que é importante a gente conhecer a si mesmo, logicamente, mas que essa vontade não vem de nós, essa vontade a gente deve buscar ela de fora, que é do nosso Criador, do nosso inventor. É bonito. Uma vida com propósito. E deixa eu te falar, eu acho que a gente causaria menos estragos no mundo se a gente aprendesse a ler manuais de instrução. O problema é que a vida não vem com manual de instrução. Não. E aí a gente precisa confiar naquele que está na condução. É como eu entrar num avião. Se eu entro num avião, eu sento lá e tenho a fé de que aquele piloto seu cintinho e vai aterrissar e decolar em segurança. Acredito nesse piloto, vai dar tudo certo. Falta isso no coração das pessoas. Falta fé na vida, fé nos dons, fé no carisma. Que antes da gente remeter tudo para Deus, a gente também precisa fazer alguma coisa. Porque as pessoas estão assim, né? Não, Deus vai fazer para mim. Deus não vai levantar... Você tá querendo um emprego? Deus não vai levantar a bunda do sofá de ninguém para distribuir currículo e buscar, né, uma oportunidade. Ele vai te dar saúde e vai te acordar todos os dias. É aquela pessoa que olha para o teto todo dia quando chove e vê, nossa, essa goteira, e reclama da goteira. Mas quando vem tempos de seca, não sobe no telhado ou arrume alguém que suba para fazer o reparo. Então Deus não é mágico. É isso que eu quero dizer. Deus não vai interferir no nosso cotidiano. Ele faz a parte dele e espera que nós façamos, que a gente possa fazer a nossa parte. Com certeza. O senhor podia me falar assim, qual que seria o maior erro que as pessoas, os cristãos, cometem na sua vida espiritual? Então, eu acredito que o maior erro que uma pessoa cometa é deixar de rezar. Deixar de rezar. Deixar de rezar. Porque a gente vive uma grande crise de fé hoje, Márcia. Eu acho que a pior de todas as crises. Uma crise de fé? Nós temos crises de identidade, crises financeiras, crises familiares. Mas a pior crise do ser humano é quando ela perde a fé. Perde a fé. Perde a fé no transcendente, perde a fé em si mesmo. Imagina o que seria um padre sem fé. Um padre sem fé seria subir todos os dias no altar para celebrar o santo sacrifício e não acreditar que aquilo seja Deus. Agora imagina o que é uma pessoa sem fé. É uma pessoa que perde o sentido da vida. Eu sou uma pessoa muito curiosa, mas eu fico pensando nas pessoas que se declaram ateus. Né? Não creio em Deus. Mas para você viver, você tem que acreditar em alguma coisa. Sim. Então, qual é o seu Deus? O seu Deus é o seu quarto que você milita, ou a sua ideologia que você milita? Ou o seu Deus é o dinheiro que você tem? Márcia, nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos uma tríade.
sem respeitar os limites de cada um, a pessoa perde o sentido. A maior dificuldade hoje das pessoas, o maior desafio, o maior erro é deixar de rezar. E a gente só deixa de rezar quando a gente perde a fé. Padre, muitas das vezes o senhor, todos os dias, na verdade, o senhor é procurado por pessoas com um tipo de problema, ou às vezes para relatar até uma graça, uma bênção que recebeu, mas com certeza o senhor recebe várias vezes pessoas que estão passando por situação difícil de um ente querido que está doente, que está desenganado, às vezes o próprio paciente que está desenganado. E eu, particularmente, eu penso que isso deve ser muito difícil. Como encontrar as palavras certas, o consolo certo, através das palavras e em Deus, para aquela pessoa que já perdeu todas as esperanças, que o médico já disse. Agora, o que a gente podia fazer por você está feito. Agora é rezar. Então, Márcia, padre é um para-raio. Sim. As pessoas só procuram o padre quando tem alguma coisa difícil, quando está passando por um problema. Raramente, eu vou confessar aqui, no podcast da Márcia, raramente alguém me procura para relatar graças. É só problema. Só problema. Mas o padre está aí para isso, né? É o salvador, é o bombeiro, né? É o bombeiro. Vamos apagar esse fogo aí. Vamos apagar esse incêndio. Diante do sofrimento humano, cabe palavras e cabe silêncios. Sim. O que nós temos que entender é que ninguém sobe para o céu sem viver o seu calvário. Quando Jesus fala, a porta é estreita. Estreita como? Estreita é a cruz de Cristo. Um homem de 33 anos foi crucificado nela. Bradou o seu último suspiro, carregou a sua cruz, para mostrar para nós que se a gente quer ser feliz, a gente precisa passar pelo momento de dor, pelo momento de solidão, de ausência de recursos. Porque é nesses momentos que mais Deus se revela, né? Por exemplo, hoje na igreja nós temos o sacramento da unção dos enfermos. As pessoas têm medo da unção dos enfermos, achando que é unção, como é que eles falam? Extrema unção. Extrema unção. Ai, o padre veio, deve estar ruim demais. Tá ruim. Realmente, extrema unção é quando você vai receber a última unção da sua vida. Eu falo que existe um jeito de morrer pagão e um jeito de morrer cristão. O jeito de morrer pagão é quando você morre sem assistência da igreja, dos sacramentos, que é a confissão, a Eucaristia, a unção dos enfermos, que prepara a sua alma para o encontro definitivo. A nossa felicidade está aí no céu, Márcia. Quem ainda aposta que felicidade é na terra, vai viver de ilusão. Aqui nós temos momentos de euforia. O dia que você forma, o dia que nasce um filho, o dia que você tira sua carteira de habilitação, o dia da minha ordenação. Mas momentos de euforia. Momentos de euforia. E euforia são sentimentos de alegrias que passam. Inclusive, todo padre escolhe um lema para nortear o ministério, né? O meu é alegrai-vos sempre no Senhor. É São Paulo escrevendo aos Filipenses, que a nossa alegria é somente no Senhor. E Paulo escreve isso preso, recomendando isso, né? A felicidade está no céu. E para a gente atingir essa plena felicidade, nós vamos passar pelos nossos momentos de dores. Então, às vezes, a presença do Padre é uma presença para rezar quando eu não consigo rezar. Porque naquele momento de profunda agonia, a pessoa não tem força para rezar. Não. Então, nós rezamos por ela. Entendi. Nós a amparamos. Às vezes é rezar é tudo o que se tem a fazer. Às vezes é estar junto, pegar na mão e dizer, você não está sozinha, você não está sozinho, nós estamos aqui. Enquanto Pedro permanecia na prisão, a igreja orava por ele. Está lá nos Atos dos Apóstolos isso. Eu acho essa cena linda demais, né? Tem gente que quer mudar alguma situação através de revoluções. Na igreja a gente não muda nada com revoluções. Vou ser claro aqui o que eu estou querendo falar. Eu sou muito grato a Monte Carmelo e eu amo essa cidade. Acredito. Inclusive, minha mãe nasceu aqui, em Monte Carmelo. E amo essa cidade, é a minha primeira paróquia, Márcia.
Quando eu ordenei, eu fiquei em patrocínio para cuidar do meu pai, que era camado, eu era colaborador, vigário paroquial em 2 paróquias lá, mas assumir mesmo a paróquia foi aqui. Ter a responsabilidade de cuidar, de ter a cura das almas foi aqui. Amo Monte Carmelo. Não tenho vontade nenhuma de ir embora. Oh, nós também não temos nenhuma vontade que o senhor vai embora. E as pessoas me pressionam, falando assim, padre, o senhor não vai embora não, né? A ansiedade, Se o senhor for embora, nós vamos fazer abaixo-assinado. Gente, não adianta. Não adianta. Na igreja, quando a gente quer algo, a gente reza. Então, se você quer o Padre Arthur aqui, reza. Muito bem. Ai, ai. E aí o senhor me fez lembrar de uma outra questão, né? Que Deus não tira de nós os nossos calvários, as nossas cruzes. E nem vai. Mas que Ele nos capacita a passar por elas da forma mais serena possível. Eu não sei qual vai ser o meu calvário. Apesar de já... O senhor já deve ter passado por calvário. Apesar de saber que ele já começou. A mãe de Dom Bosco é um santo muito conhecido na igreja. No dia da ordenação dele, falou assim para ele: tu és padre, agora tu vais começar a sofrer. Eu achei tão pesado isso, mas realmente, assim, hoje, com a maturidade espiritual que eu tô aprendendo a ser padre aqui com vocês, né? Vocês são uma escola para mim todos os dias. Eu não ensino nada, eu mais aprendo com a comunidade carmelitana do que agrego. Assim, quando eu falo isso, eu falo do coração mesmo. E eu vou vendo no meu caminho como que Deus vai me preparando, né? Agora, é para esses momentos que a gente precisa ter a consciência de que Deus é a nossa fortaleza. Tudo posso naquele que me fortalece. Então não é pedir arreio da cruz. Não é reclamar, mas é abraçar. E dizer, Deus, então vamos lá. Eu ergo a minha cabeça e vamos juntos. Porque não existe domingo de Páscoa sem sexta-feira da Paixão. Está vinculado. Agora, o que mais me suaviza é que todo sofrimento é passageiro. O bom passa, assim como o ruim também passa. Graças a Deus. Graças a Deus. E nessas histórias aí, de tantos anos que o senhor já tem como padre, apesar de... O senhor está novo ainda, mas o senhor já passou por vários testemunhos desse tipo de relato. Tem alguma que marcou o senhor assim, que o senhor traz no coração? Ô, Márcia, você sabe quando a gente ordena, até que você entende que você é padre, a chave precisa mudar. Né? Eu estava recém-ordenado, mutirão de confissões. A gente faz uma vez ao ano, né, um mutirão durante a Páscoa para atender os penitentes. Era a minha primeira mutirão de confissão e exige muito de nós. Ainda mais um padre que tem TDAH, né? Que tudo dispersa. Então, ali você tem que ser inteiramente pro outro. Uma atenção redobrada. E nisso chegava um menino dentro da igreja gritando, correndo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Isso no mutirão de confissões? No mutirão de confissões. Tinha um Arthur ali, correndo pra lá e pra cá, botando o terror. Botando terror, né? E aquilo me prejudicava de um tanto, que assim, gente, eu não tô prestando atenção no pecado. Preciso concentrar, menino, para de correr. Chamei os colaboradores, falei, tem como, né, tirar ele da igreja, levar ele para tomar um sorvete, cuida dessa criança. Falou, padre, esse menino, era uma periferia que eu estava na cidade, padre, é nós que olha, é nós que cuida, é meio difícil, tá, deixei passar. De repente ele me chega e senta na minha frente, e aí ele olha para mim e diz assim, só é padre? E aquela vontade de falar, não, sou a miragem. Aí ele viu o meu copo com água e perguntou assim, é para beber? Aí eu falei, esse menino tá com sede, né? Aí eu ofereci água para ele, só que ele me fez uma pergunta antes. Essa água é água de Jesus? Aí eu olhei pro menino, olhei pro copo, olhei pro menino. Falei, não, mas eu posso fazer ser. Pronunciei a bênção da água, né? E dei para esse menino tomar. Ele tomou na golada só e saiu gritando: tomei água de Jesus, tomei água de Jesus. Gente, aqui a ficha caiu. Sim, eu sou padre para isso. É para isso. O senhor achou que, quem sabe, essa água benta vai acalmar esse menino? Ficou, foi pior. Mas assim, eu vi que ali eu fui um canal de graças, né? Foi. E ele, de fato, a água de Jesus, a água tá benta. Tá abençoado. Eu creio nisso. E pronto. Eu falei, é para esses momentos que eu sou padre, né? Tá certo. Padre, você acha que o sofrimento aproxima ou afasta
as pessoas de Deus? Depende. Depende. Então explica para nós aí. Aproxima quando a pessoa tem consciência que o sofrimento existe para levá-la para o céu. Sim. E afasta quando a pessoa nega isso. E aí cria revolta. Aí vem a revolta. E nos momentos de revolta, eu sempre indico uma coisa: seja sincero com Deus. Vá para a frente do Santíssimo e reclama com Ele. Eu quantas vezes já fiquei revoltado, né? Eu acho que um dos maiores desafios da minha vida foi, sem dúvida, a reforma da Igreja Nossa Senhora do Carmo. E o que mais pesa no meu ministério é tudo aquilo que não precisava do padre fazer e o padre tem que fazer. Uhum. Tipo, administrar, gerir funcionários, cuidar de uma reforma, cuidar de uma super igreja. Uma super igreja. E a maior igreja da Diocese de Patos de Minas e do Triângulo Mineiro. É essa nossa? É a nossa. A nossa tem um porte... Eu falo que... Mas o senhor já passou por um calvário. Não, e o calvário. Quantas vezes eu fui para frente do santo? Porque quem vê aquilo muito belo, muito bonito, não sabe os desafios que enfrentamos. Pois é. Quantas noites mal dormidas. Tá vendo, padre? Quantas coisas... O senhor ainda esperando por um calvário já passou por um. Ai, tomara. Mas vamos lá, né? Então aí a gente pensa, como foi difícil, e a sinceridade com Jesus. Senhor, esse negócio que a gente pensou em fazer está muito caro, nós não temos o recurso. E realmente a gente não tinha. De repente, eu passo na frente do altar lá, vejo as madeiras que arrancamos lá, e Deus fala, faz cruz. Pois é, que ideia brilhante. A ideia que o senhor falou que o senhor é genial para criar criatividade. Ideia. Criatividade. Onde todo mundo só via restos de madeira, Deus Entulho. falou comigo. Entulho. Não, isso é cruz. É um pedacinho da igreja nos lares dos carmelitanos. Ali e tem gente fora do Monte Carmelo que tem a cruz. Que tem a cruz. Que fez parte dessa campanha, né? Uhum. E de repente o recurso veio, a gente comprou o piso e deu tudo certo. Então, assim, fui franco com Deus. Muito demais. Eu jogava os boletos para cima, assim, senhor, qual que nós vai pagar? O senhor pensa, mas graças a Deus... Naquele pedaço de madeira ali, o que contém aquele pedaço de madeira? História, testemunho, espiritualidade, o sentimento de pertença. Eu tenho um pedacinho. E uma igreja que é muito especial, quantas pessoas que casaram ali, batizaram seus filhos, né? Sim. E assim, padre, vem de você? Não vem de Deus. Através dos dons que Deus me concedeu. De ouvir. De ouvir Deus. De ouvir, de rezar, de ser franco, de às vezes encarar... O senhor conversa com Deus assim? Eu converso com Deus como eu converso... O senhor é meio franco assim com Deus? Eu acho que Deus não admite protocolos, Márcia. Protocolo acho que faz parte da nossa vivência humana. Uhum. Deus é direto. Deus é muito direto. Por que Deus quis caber num pedaço de pão? Justamente para se fazer próximo de todos. Próximo. E se a gente soubesse o valor da Eucaristia, o valor de uma adoração bem feita. Adoração bem feita não é aquela que eu fico lá falando, é aquela que eu chego, Senhor, eu estou aqui, e pronto. E permaneço com Deus ali 15, 20. Se é minuto de qualidade, você já rezou bem. Se você está ali só para cumprir protocolo, você rezou mal. Rezou mal, que aí já fica preocupado com o horário de ir embora. Padre, a partir das dores pessoais do senhor, o que o senhor aprendeu? As suas dores pessoais. O senhor disse aí, por exemplo, o senhor já perdeu o seu pai. Tem mais alguma coisa aí que se... Eu aprendi que eu não estou no controle de tudo. E nunca vou estar. Quem está é Deus. Então, isso me fez refletir bastante um modo de conviver com essa graça que é o sacramento da ordem. O padre não precisa ser aquele que vai ter todas as respostas. O padre precisa ser aquele que caminha junto. Tem o cheiro do rebanho. Papa Francisco falava isso muito para nós, padres. Sejam padres com cheiro de ovelhas. Estejam no meio do povo. Não é para resolver os problemas do povo, mas para estar junto. Isso na minha vida pessoal também, sabe? Sim, hoje, por exemplo, existem grandes batalhas, os mais próximos amigos que tenho, sabe, das batalhas e cruzes que carrego, né? Problemas familiares, e que vai me moldando o padre que eu sou hoje. O padre que eu sou hoje. E assim, nossa, é Deus que conduz. Eu não estou no controle de tudo e é Deus que conduz.
E tá bom, né? Melhor ele fazer. Melhor ele. Por exemplo, vou pegar de novo a reforma da igreja. Aham. Tudo que você olhar ali vai ter um defeito. Tudo. E isso me incomodava tanto, Márcia. Sério. Uma porta, um vidro mal colocado. Mas isso antes da reforma? Durante. No processo o senhor foi vendo, mas melhorou isso aqui, podia melhorar aquilo Podia ali melhorar aquilo ali. ali. Que deixa isso aqui bacana desse jeito e aquilo ali daquele Justamente. E aquilo que a gente fez também. jeito. Eu queria uma perfeição e exigi uma perfeição em tudo. Quantas vezes eu mandei pintar a parede 3 vezes? Ou refazer algum detalhe que não estava legal. Até o dia que eu falei, opa, não precisa ser perfeito. Perfeito mesmo é só aquele que vai sobre o altar. Ali tudo que é humano. Para Deus o melhor, Márcia. Eu tenho essa filosofia, esse modo de pensar. Para Deus o melhor. Às vezes as pessoas criticam. E eu gosto tanto das críticas. Porque as críticas fazem com que eu não estacione. Sim. E as críticas também tratam um pouco de um bicho que a gente tem dentro da gente que chama ego. Vaidade. Né? E eu rezei muito a Deus. Falei, Deus, eu faço pelo Senhor e me ajude a entender que é pelo Senhor. Porque às vezes as pessoas vêm nos agradecer por coisas que era minha obrigação fazer. Entendeu? Sim. Então as críticas me fazem evoluir, crescer, né? Então as pessoas hoje, uma das maiores críticas, a igreja é luxuosa, a igreja ficou muito cara, né? São milhões de reais investidos ali, né? Sim, porque a casa de Deus é a casa de todos. Ali eu posso mostrar para a pessoa de menos condição que ela tem um lugar bonito para rezar. E é tão bonito. E como é bom estar ali. Aquele olhar do mais simples, chegando. Sim, de admiração, de adoração, de olhar para aqueles vitrais. De dizer, falar, é nosso Pai. Aquela porta linda com aqueles ornamentos. A gente às vezes a gente para de prestar atenção até na missa para olhar a beleza que ficou. Bonito, aquilo né? tudo. E ver assim, no olhar da pessoa mais simples, Sim. Nossa, eu não tenho isso em casa, mas a casa de Deus é minha casa também. E é aquilo que o senhor falou, sentimento de pertencimento. Pertencimento. Vamos falar um pouquinho de curiosidades, padre? Vamos. Eu acho que as curiosidades, nós temos muitas curiosidades sobre a questão de ser padre, né? Da igreja. Por exemplo, o que é uma pergunta que o senhor mais ouve como padre? Por que padre não casa? Ah, é? Essa? Mas é uma questão o senhor que todo mundo de responder? tem que ter, né? Aquela hora você respira fundo, reflete e pensa, eu tomei minha medicação hoje. Tô medicado. Gente, e nem a criança que pergunta, é adulto mesmo? É adulto. Adulto Pergunta porque... Sabe por que isso reflete? Que a sociedade não acredita no celibato. No celibato. No fundo, eles estão curiosos de... Agora, é interessante porque essa questão, Jesus já antecipou, né? Há eunucos que se fazem eunucos por causa do reino de Deus. E quem puder entender, que entenda. Ou seja, quem não for entender, não vai entender. Nós vivemos num mundo muito erotizado, muito sexualizado, onde que acha que o outro é aquilo que me completa. E a vocação sacerdotal e o celibato é uma resposta para esse mundo, dizendo, só Deus basta. E eu sou muito feliz e realizado como padre. Eu falo que não me vejo casado. Eu acho que uma família prejudicaria muito o ministério sacerdotal. Você sabe que o celibato não é uma questão bíblica apenas, né? É uma disciplina da igreja. De tal ano a tal ano, os padres se casavam. De tal ano a tal ano, os padres não se casam. Isso pode ser revisto pela igreja? Pode, um dia, não sei. Mas eu, Padre Arthur, me viria numa família? Não. Eu tenho muitos filhos. O senhor já tem muitos filhos para cuidar? Já dá muito trabalho para o senhor? Já dá um trabalho demais. Com certeza. E outra coisa, e aqui eu quero falar para as famílias. Travesseiro da cama de casal não pode guardar segredos. Entre o homem e a mulher, esposo e esposa, não pode ter segredos. Porque onde tem segredo, o demônio atua. Entendeu? E o padre é quem? É um guardião de segredos profundos dos corações das pessoas. Padre, só guarda pecado dos outros. Não, graças a Deus, Deus me deu um dom de não guardar segredo, guardar pecado dos outros, né? E a gente está ali disponível para administrar misericórdia. Mas imagina se eu tivesse uma esposa. Dá trabalho demais, padre.
Dá muito trabalho. Mito, padre. Tem algum mito em relação a padres que o senhor gostaria de desmentir? Tem gente que pensa que padre é santo. Ah, Deveria ser. deveria. Mas santidade, gente, a gente vai conseguir ser no céu. Então, nos tirem do pedestal. Padre é gente, de vez em quando vai estar com a veia boa, de vez em quando não vai estar com um dia bom. Tá com a pá virada. Tá com a pá virada, mas tá tudo bem, ele é gente. É normal, gente como a gente. Agora, deixa eu só fazer um adendo. Por que tanta humanidade em algo tão sagrado? Porque ser padre é ser um outro Cristo. A questão aqui é muito profunda. Porque tanta humanidade Porque em tanta humanidade, que as minhas misérias, em algo tão sagrado. Justamente para recordar para todo mundo que quem faz as coisas acontecer não é mérito da nossa humanidade, mas é de Deus. É Deus quem conduz. Entendi. Então, por exemplo, padre peca? Peca. Não tem como não pecar. E aí o senhor confessa também? Confesso com outro sacerdote. E eu tenho me buscado muito o sacramento da confissão, tem me ajudado bastante. E assim, confesso com qualquer padre que tiver à minha disposição. Porque todas as vezes que eu despejo ali as minhas misérias, eu vejo, meu Deus, se não foi a graça de Deus que sustentou isso aqui, não foi eu, foi Deus. Então é para isso que existe a humanidade, né? Deus não muda o padre Arthur, o Arthur, filho da dona Tânia do seu Dário. Ele apenas amplifica com a graça, né? Distribui os talentos e ele conduz. Por isso, Márcia, não existe cara de padre. Outro mito. De achar assim, você tem cara de padre. Você não tem cara de padre. No seminário ninguém falava que eu tinha cara de padre. Eu fiquei pensando assim, gente, eu devo estar em crise, porque ninguém fala que eu tenho cara de padre. E eu falei, precisa ter. Não existe um molde. Deus chama quem Ele quer e do jeito que Ele quer. A riqueza da igreja está na diferença, na multiplicidade. Existe o padre Arthur, existe o padre Fabiano, existe o padre Walter na cidade. Cada um do seu jeito. Cada um com seus dons. E cada um do seu jeito de evangelizar. E isso agrega muito à igreja. Né? Por exemplo, os papas, né? A gente tinha o Papa Francisco com a sua abertura. E aí agora chega o Papa Leão com o seu modo mais calmo de conduzir a situação. Que igreja linda. Quanto mais eu conheço a igreja, mais eu me apaixono por ela. Padre, na sua trajetória como padre, teve alguma história, situação engraçada que o senhor passou e que o senhor guarda aí na memória? Casamento e batizado costuma ter umas histórias bem engraçadas, né? O senhor lembra de alguma? Eu sempre dou boas risadas. Assim. Eu tento celebrar eu celebro todos os sacramentos de modo sério. Tem gente que fala assim para mim, padre, os mais chegados falam assim, gente, como que o senhor muda no altar? Não é mudar. Ali eu continuo sendo o Arthur, mas agora o padre, né? Mas, ai meu Deus, tem que lembrar, não tô lembrado agora. Batizado, costuma ter uns casamentos quando... Gente, já viu que igreja é lugar para entrar cachorro e tonto? Muito! Muito. E aí, o que o senhor faz? Deixa o cachorrinho na quieto. Deixa o cachorro quieto, porque se mexer com o cachorro, se for um tonto que estiver atrapalhando, eu tenho que parar e pedir para ficar quieto, né? Aí você chama para tomar uma. Então já aconteceu com o senhor de entrar? Já muito. Meu Deus. Gente, cachorro inclusive, teve um fato cômico, né? Aqui em Monte Carmelo, inclusive, esse vídeo viralizou. Eu estava celebrando a missa e no final da missa, antes de eu dar a bênção final, um cachorro de rua sentou na cadeira do padre. Não, sério? E eu disse assim, isso aí é o quê? É um sacristão? Um sacristão, um sacristão. Gente, mas foi tão engraçado. Como porque, assim? Um cachorro na igreja é normal, mas um cachorro sentar na cadeira do padre. E aí eu perguntei a todo mundo, né? Alguém é dono do cachorro, né? E ninguém se manifestou. Eu falei, então eu vou dar um nome para ele, eu vou batizar ele. Ele chama sacristão. E quem quiser levar ele para casa, está disponível para adoção. Rapidinho eu arrumei uma família para levar ele, mas rodou o Brasil esse vídeo, foi muito engraçado. Gente, eu não sabia desse. E agora, padre, vamos então, já que o senhor é tão assim, o senhor gosta de umas coisas mais
diferentes? Vamos fazer uma coisa assim, diferente com o senhor? Um bate-bola? Então vamos. Então vamos lá. Vamos ver se o senhor está preparado. Ó, o senhor até já me falou o santo, mas vamos lá, vamos ver se o vai... santo, calma aí que eu sei. Peraí, um santo que inspira o senhor. São José. São José. O glorioso São José. Aprendeu, Toda né? missa o senhor fala. Glorioso São José. Um versículo que resume sua vida. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Ah, o senhor até já tinha falado hoje. Um livro que todo cristão deveria ler. A Bíblia Sagrada. A Bíblia. Um conselho para quem está começando a vida adulta. Descanse. Complete a frase, padre. Vale a pena seguir Jesus porque... Tudo passa. Tudo passa. Todos os problemas, todas as crises. Somente quem não passa é Jesus Cristo. Já chegando então para o nosso final, eu quero me dirigir ao pessoal de casa, depois de todo esse nosso bate-papo sobre espiritualidade, fé, eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre qualquer um desses assuntos. Hoje nós tratamos de tantos assuntos assim, caros e importantes, não é, padre? Com certeza. Gostaria de conhecer a opinião de vocês sobre qualquer um dos temas tratados aqui hoje, sobre espiritualidade, fé, enfim, qualquer um. Deixe os seus comentários que nós vamos ficar muito felizes de poder conhecer. E, padre, eu queria que o senhor, então, fizesse as suas considerações finais, que mensagem o senhor deixa para os fiéis aí da nossa cidade e de outras cidades, porque o senhor só sabe, né, o alcance que o senhor tem em termos de redes sociais, essa mensagem com certeza vai chegar a vários municípios aí do nosso Brasil. Márcia, agradecer o espaço, a abertura desses microfones, porque eu falo, onde que chama o padre, eu tenho espaço para evangelizar. E eu acho que Jesus tem que ser anunciado em todos os lugares. E às vezes eu gosto sempre de ir em todas as portas que me são abertas, porque sai do meu nicho. Às vezes o meu nicho é sempre aquele ali, né? Pessoa que vai à missa, que vai à igreja. Eu falo que existe uma linguagem de evangelizar, que é a linguagem da alegria. Deus não é triste, Deus é alegria, Ele está na alegria. Então eu uso muito dessa forma de fazer as pessoas felizes para inundar o mundo da presença de Deus. E eu acredito no momento em que você é capaz de fazer uma pessoa feliz ou alegre, a sair um pouquinho daquela situação de vítima e se alegrar ou rir até mesmo das suas próprias desavenças, você já está evangelizando. Vá à missa, viu, gente? Não esqueçam de Deus. E eu continuo aqui em Monte Carmelo, com a graça do Senhor Jesus e as orações de vocês. Se Deus quiser. Padre, como as pessoas acham o senhor? Poderiam falar assim com o senhor? Tá. Redes sociais? Rede social lá no Instagram, @Padre Arthur Oliveira, sem H, simples igual eu. E o escritório da Paróquia São do Carmo para atendimentos presenciais, nós estamos à disposição de todos. Padre, foi um prazer enorme ter o senhor aqui hoje no nosso podcast. Hoje nosso podcast é o número 18. Ó, maior idade, hein? Maior idade. Eu estou muito feliz e honrada com a presença do senhor aqui, trazendo essa palavra de esperança, de fé, de espiritualidade. Estou feliz de verdade com a presença do senhor, tá? E espero que a gente tenha aí outras oportunidades da gente conversar, fazer esse bate-papo aí sobre todos esses assuntos que são tão importantes para todos nós. Eu que agradeço. Muito obrigada ao senhor. E a vocês aí de casa, se vocês gostaram, se inscrevam em nosso canal no endereço que aparece aqui na telinha. Curtam, comentem e, acima de tudo, compartilhe esse conteúdo para aquelas pessoas que vocês acham que possam se beneficiar com ele. Até o nosso próximo. Um beijo!